tinha visto o vídeo dele. Só os derrotados digam glória a Deus. Uai, como assim? Só os vitoriosos em Cristo digam glória a Deus. Glória a Deus! Aí sim. Vamos lá abrir a nossa Bíblia aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vou lá na linha aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A gente até já podia encerrar esse culto, né? O culto abençoado. Estava nem na palavra, foi bem edificado, mas a palavra ela vem para fechar com chave de ouro, amém? Atos 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém. Não vou esperar. Atos 9. Liga aqui. Hoje é o tal do culto do Avesso? do avesso, né? Vira para o seu irmão e fala avesso. Avesso? Avesso. Avesso? Então vamos lá, vou tentar explanar alguma coisa dentro disso aqui que foi proposto, amém? Essa. Tela cheia, lá embaixo, lá. Isso aí. Muito bem. Você que não encontrou, a Thaís vai dar aquela força para você. Daí agora é só você. Vamos lá, frente aí. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é esse, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, a muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Próximo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Glória a Deus. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu gostaria que você voltasse sua atenção 100% para cá agora. Você esquecesse tudo, inclusive celular, tá? Eu gostaria que vocês respeitassem esse ambiente, que você que está com o celular, amém? Esse ambiente, esse lugar não é outro a não ser a casa de Deus. Amém?
Glória a Deus. Então vamos para a palavra. A palavra do Senhor nos conta aqui a história. Nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, a história de Saulo. Saulo, ele foi um homem que ele estudou muito, ele conhecia muito as leis de Deus, e ele não se atentou para o que tinha acontecido após a vinda de Jesus, após o sacrifício de Jesus. E até no capítulo 2, quando fala ali sobre o mover do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio e distribuiu ali para aquele pessoal que estava buscando ali nos dias de Pentecostes, línguas como de fogo. Então eles todos ali foram cheios do Espírito Santo. E a palavra do Senhor é bem clara sobre esse assunto no capítulo 2 do livro de Atos. E eles estavam ali buscando incessantemente, e foram cheios. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não se contém com aquilo que a gente tem, né? Quando você é cheio do Espírito Santo, não pense você que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele consegue ficar simplesmente sentado e sendo mais um na casa de Deus. Ele procura alguma coisa para fazer. Ele vai em busca de alguém, ele vai evangelizar, ele vai colocar para fora aquilo que ele já recebeu. Então, eu não quero falar aqui sobre o dia de Pentecostes, mas aqueles discípulos, eles começaram a propagar o Evangelho ali de uma tal forma, e começaram a evangelizar e levar a palavra do Senhor de inúmeras formas, né? Eles começaram a testemunhar, começaram a fazer milagres em nome de Jesus. E após esses milagres, levantou-se um homem por nome de Saulo. Saulo, ele estudou bastante, ele era um homem muito bem inteirado, só porque ele não tinha recebido até então o Espírito Santo de Deus. E ele era um homem muito radical naquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu que o Senhor viria de alguma forma, iria morrer, mas ele não acreditava que Jesus, ele era o Senhor. Então ele começou a perseguir o povo de Deus, porque eles estavam evangelizando em nome de Jesus. E a palavra é muito clara quando diz que os apóstolos de Jesus, a um exemplo de Pedro, né, até mesmo a sombra de Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ela começou a curar pessoas. As pessoas, elas se deitavam à beira do caminho ali, se sentavam, e quando Pedro ia passando, a sombra dele ia restituindo e restaurando o pessoal. Então pense você que glória é isso, né? E Paulo e Saulo até então, não satisfeito com essa situação, começou a aprender, porque ele tinha autoridade para isso. Ele foi aos grandes da lei e falou: eu não concordo com esse movimento que está acontecendo aí, e eu vou prender esse pessoal. Esse povo que está falando em nome de Jesus aí, esse negócio é tudo heresia, né? Isso não é verdade, isso não pode acontecer, e nós vamos colocar um ponto final nisso aí. Então assim, Saulo, ele estava querendo de alguma forma extinguir o Evangelho de Deus. Ele estava querendo que o Evangelho parasse de ser pregado. E na verdade, quando Saulo se encontrou nessa situação, porque o Senhor Deus, ele não permite que os planos dele sejam interferidos pelos planos do inimigo. Então, por exemplo, se o inimigo ele projetou alguma coisa para a sua vida, mas se Deus ele já tinha projetado algo antes, o inimigo ele não é poderoso o suficiente para bater de frente com Deus. O que Deus te prometeu, meu querido, eu tenho certeza de dizer para você nessa noite, e já está escrito há muito tempo. E se o inimigo entrar na frente, o Senhor Deus ele passa por cima. Amém? Então, voltando à nossa história aqui, Saulo estava perseguindo o povo de Deus. E ele se encontra em uma determinada situação que ele precisava ir a Damasco. E ele monta ali no seu cavalo, né, pede autorização ali para os líderes da ocasião e começa a sua viagem. E em determinado ponto, o Senhor Deus, ele para aquela viagem. Saulo estava caminhando, né? Saulo estava ali no seu cavalo ali, caminhando. Então de repente vem com uma luz bem forte, como nós lemos no texto aqui, uma luz bem forte, ela brilhou ali, e o cavalo, eu acredito que se assustou, e Saulo caiu por terra naquele momento ali. E naquele momento ele teve um encontro pessoal com Jesus, né? A palavra nos diz que não foi o Pai, que foi o Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que veio e falou com ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Então, a partir daquele momento, Paulo ele foi virado do avesso.
E é aqui que nós queremos chegar. Quando nós nos encontramos com Jesus, ô Hanna, faz um fundinho para nós aqui, leve. Quando nós nos encontramos com Jesus, muitas coisas das nossas vidas, elas começam a mudar. Quando nós nos encontramos de fato com Jesus, a velha vida, ela não reflete mais em nós. E se nós formos parar para observar o texto, analisar e discorrer, nós não vamos fazer isso nessa noite, mas a partir do momento em que Saulo teve aquele encontro com Jesus, a própria palavra nos diz que de perseguidor ele seria perseguido. Nessa noite tenho certeza que o Senhor Jesus, ele marcou um encontro todo especial com você nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de várias maneiras. Nós já ouvimos louvores aqui nessa noite que edificaram, e como esses louvores nos edificaram. E a partir do momento em que nós nos encontramos em uma certa sintonia, e que nós nos dispomos a encontrar realmente com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida é transformada e ela nunca mais será a mesma. Saulo, ele ficou 3 dias sem enxergar nada. E se nós formos fazer uma aplicação, mas por que Saulo ficou 3 dias sem enxergar? Esse momento de não enxergar, ele diz respeito a nós pararmos aquilo que nós estamos fazendo. Quem sabe você tem se preocupado com tantas coisas. Quem sabe você tem deixado as circunstâncias ditar as regras para a sua vida. Quem sabe você tem colocado outras coisas no lugar de Deus, as preocupações no lugar de Deus. E se tem algo que verdadeiramente tem chamado a atenção ou tem tomado o lugar de Deus nos últimos dias, isso são as distrações e as coisas boas. Porque quando as coisas boas elas começam a acontecer, nós começamos a perder o nosso foco, nós começamos a perder a direção, começamos a esquecer do principal. E Saulo não tinha se deixado encontrar pelo Espírito Santo de Deus ainda. Ele estava vivendo dissolutamente, ele estava vivendo a Deus dará. A preocupação dele era a religiosidade, nada mais do que isso. Ele queria simplesmente perseguir o povo de Deus. E Jesus de repente vem e tem um encontro especial com Saulo. E Saulo naquele momento ele perdeu a sua visão. E quando nós perdemos a nossa visão, quando nós nos encontramos em lugares escuros, porque isso acontece quando você perde a sua visão, você passa a não enxergar o mundo aqui fora. O Espírito Santo de Deus nessa noite, ele te trouxe aqui para que você perca a sua visão. Ah, mas o Espírito Santo vai me deixar cego nessa noite? Não, não é isso que eu quero dizer. O Espírito Santo de Deus quer que você pare com aquilo que você está fazendo. Porque Saulo ele só conseguiu enxergar o seu erro. Ele só conseguiu ouvir a voz de Deus. Ele só conseguiu se arrepender. Ele só teve uma mudança de vida quando ele parou e começou a olhar para dentro dele mesmo. Já percebeu que quando você está num momento de dificuldade, muitas vezes você parece que você está sozinho, as coisas estão escuras, você não consegue enxergar a luz para um lado, você não consegue enxergar a luz para o outro. Você olha para frente, deserto. Você olha para trás, deserto. Para um lado, para o outro, deserto. Você não encontra uma saída, você não encontra uma solução. E o Espírito Santo de Deus, ele usa exatamente esse momento para mostrar que nós precisamos parar e voltar o nosso foco para Ele. Muitas coisas elas têm tomado o lugar de Deus. E a partir do momento em que Deus nos chama, Ele não admite com que isso aconteça. Existem muitas coisas que
Às vezes nós, vivendo o nosso cotidiano, no dia a dia, e olhando para um lado, olhando para o outro, nós jamais vamos conseguir entender, jamais vamos conseguir perceber o que nós precisamos melhorar. Mas quando nós entramos para o nosso quarto, quando nós ficamos fechados ali por algum tempo, de alguma forma o Espírito Santo de Deus vem e começa a ministrar os nossos corações. Deus te diz nessa noite: é preciso que você perca a visão do mundo lá fora. É preciso que você olhe para dentro de você mesmo. É preciso que você se abra. Muitas pessoas hoje dentro da igreja, elas estão convidadas a se abrirem, a mostrar para Deus que precisa ser mudado. Pior do que pessoas vazias dentro da igreja hoje em dia, são pessoas que estão cheias de si mesmas, pessoas que estão cheias do que não presta. Se você está cheio de algo que não vem da parte de Deus, é necessário que você limpe o seu coração, que você se rasgue na presença do Senhor. É necessário que você se entregue de uma maneira, porque não é suficiente nós chegarmos num culto como esse, falarmos: ó Deus, tem misericórdia, né? Fala comigo aqui hoje. Você cantou aqui nessa noite: eu quero ser um lugar onde você gosta de estar, eu quero ser a sua casa favorita. Se a sua casa estiver preenchida com coisas que não provêm de Deus, Ele não vai entrar na sua casa. É em vão você abrir a sua boca e falar: ó, Espírito Santo de Deus, vem. É necessário que você pare, olhe para dentro de você mesmo, porque o Espírito Santo de Deus, algumas pessoas até costumam usar essa expressão, né, que Ele vem para limpar os nossos corações, mas essa limpeza, ela tem que ser feita por nós. Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso enxergar aquilo que eu preciso melhorar, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e falar: Deus, eu te entrego, eu me arrependo de todas as coisas ruins que eu já fiz, em todas as áreas. Eu não sei a área, porque cada pessoa é trabalhada numa área diferente. Senhor Deus, eu preciso parar de mentir, preciso parar de me prostituir, preciso parar de enganar, preciso parar de te roubar, preciso ser fiel. Então, de alguma forma, nós podemos nos purificar. E a palavra do Senhor nos convida a isso. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, que fica pensando lá e fica pensando aqui, um dia dá e outro dia não dá, purificai os vossos corações, convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele nos exaltará. Comece a mostrar para o Espírito Santo de Deus quem realmente você é, o que você precisa ser trabalhado. E se você não consegue se libertar de algumas coisas, eu te convido nessa noite a abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo de Deus, me ajuda a melhorar. Existe uma canção que fala sobre isso. Sou humano, só sei errar. Você é limitado realmente. Você precisa constantemente estar se purificando. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem convidado por
você passa a não lutar mais sozinho contra as suas vontades, contra o seu querer, contra aquilo que você pensa que é bom. Mas você começa, em parceria com o Espírito Santo, a lutar, a bater de frente, a confrontar. E quando isso acontece, Ele te fortalece. E nele você pode todas as coisas. Tem um texto que diz isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas primeiro você precisa mostrar para Ele que está aí dentro. Você precisa mostrar para Ele: olha, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me melhore nisso. A palavra nos diz, nós lemos isso no versículo 17, que Saulo, ele recuperou a sua visão. E o profeta chegou nele quando ele estava orando. Ele recuperou a sua visão e foi cheio do Espírito Santo. O cara que mais escreveu livros do Novo Testamento, o cara que mais fez milagres ali, o cara que tinha uma comunhão tão profunda com o Espírito Santo, que coisas que na nossa natureza humana nós jamais conseguiríamos revelar, coisas que nós jamais conseguiríamos pensar. O Senhor Deus vem e dá a pau. Se você se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, se você se deixar ser cheio pelo Espírito Santo, tudo aquilo de ruim, porque nós somos assim, está refletindo para fora o que nós somos aqui dentro. Se você for uma pessoa cheia de mágoa, cheia de tristeza, cheia de problema, isso vai ser refletido no seu exterior. Mas se você for uma pessoa cheia de Deus, as pessoas elas vão querer ficar perto de você. Conhece aquela pessoa que você tem, é bom ficar perto dela? Tem pessoas que você fica perto delas 2 minutos, você já quer sair correndo. Um ditado de fora aí, né? A pessoa é insuportável. Não tem assunto, não tem conteúdo, é só coisa que não presta. Você vai conversar uma coisa para edificar, a pessoa faz é te destruir. Mas quando você está perto de alguém que sempre tem uma palavra de Deus, uma pessoa que sempre reflete o Espírito Santo, uma pessoa que por mais que as coisas estejam difíceis, a pessoa está ali alegre, cheia de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Ele faz a gente refletir para fora aquilo que Ele está se manifestando aqui dentro. Não procure outra coisa para preencher o seu coração, jovem, a não ser com o Espírito Santo de Deus. Você virar do avesso ou não é uma opção sua. Você querer ser trabalhado ou não é uma opção sua. Mas se você fizer isso, falar: Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para trabalhar dentro de mim. O Espírito Santo ele vai começar a revelar segredos do seu coração, coisas que ninguém nunca ouviu. Você vai falar. A lugares que ninguém nunca chegou, você vai chegar. A música que ninguém nunca cantou, você vai compor. O acorde que ninguém nunca fez, você vai tocar. Isso é o Espírito Santo refletindo na sua vida de várias maneiras. E que a partir de hoje você comece a se encontrar com esse Espírito todos os dias. Comece a buscar revelação em Deus. Se você parar de olhar lá para fora, se você começar a olhar para dentro de você mesmo, se você se arrepender, se você chegar mais perto de Deus, porque quando nós estamos mais perto de Deus, a luz de Deus ela reflete em nós. E é exatamente nesse momento que você consegue ver os seus defeitos, ver aquilo que você precisa melhorar. É nesse momento que Deus ele
melhor do que parecer com o Neymar, melhor do que parecer com a Gisele Bündchen, é parecer com Deus. Quando você se parece com Deus, meu querido, sai da frente, capeta. Comece a se encher de Deus todos os dias. Busque momentos com Deus. O Espírito Santo te deu uma ferramenta que são as línguas estranhas. Essas línguas, elas vieram como uma ferramenta para a sua vida. E quando você recebe uma ferramenta, você tem que usar. Entre no seu quarto, gaste momentos com Deus. Chegue ali, dobre os seus joelhos e fale: Espírito Santo de Deus, esse momento é nosso. E comece. Comece a orar. Porque o Espírito Santo de Deus é exatamente nesse momento que ele vem e começa a revelar os segredos dele para o seu coração. E às vezes você ora: oh Deus, muda a minha situação, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Mas Deus quer te revelar coisas muito diferentes. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? E o próprio Paulo escreveu na igreja de Coríntios: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí? Quer ter coisa nova? Gaste tempo com Deus. Poderia falar mais um monte aqui, mas se você se apegue nesse princípio, você comece a gastar tempo com Deus, comece a ser cheio do Espírito Santo. Porque se hoje as pessoas te conhecem simplesmente como um membro, ou como um músico fulano de tal, um guitarrista ou um cantor da igreja de fulano de tal, comece a tomar posse das promessas de Deus para a sua vida, se encher de Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que têm um chamado, pessoas que têm promessas. Deus ele vai te levar a muitos lugares ainda. E o diferencial do seu ministério, o diferencial daquilo que você vai produzir na vida de outras pessoas, é aquilo que você tem aqui dentro. Seja cheio de Deus e faça a diferença. Vive a sua vida do avesso e peça para Deus entrar nela, trabalhar em você. Porque você vai ver que é muito melhor ser cheio de Deus do que ser cheio das coisas do mundo. Não existe nada. Diga para o seu irmão: não existe nada. Não existe nada. Mas diga com convicção: não existe nada. Não existe nada Que se compare com a presença do presença. Espírito Santo. Feche seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração. Nós já vamos encerrar nessa hora, mas eu gostaria que ainda você fizesse essa oração comigo. Essa canção é uma oração. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu largo tudo, deixo tudo para te encontrar. Largo tudo, deixo tudo para te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Eu largo tudo, deixo tudo para te encontrar. Largo tudo, deixo tudo para te encontrar, Senhor.
interior dessas vidas. Pai, para que elas possam entender que gastar tempo com o Senhor não é gastar tempo, mas é ganhar tempo. Porque quando nós nos encontramos contigo, Senhor, Ele revela segredo aos nossos corações. E nós queremos, ó Deus, guardar os nossos corações aquilo que o mundo nos oferece. Nós queremos guardar os nossos corações em relação às nossas vontades. Queremos, ó Pai, que o Senhor preencha os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Porque sobre todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o seu coração. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, continue nos preencher, nos trabalhar, nos envolver e a nos usar sobre essa terra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e declaramos nessa noite. Amém. Amém. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Às vezes você foi confrontado de alguma forma por essa palavra. Quer se oferecer a Deus. A Deus, eu quero me colocar na dispensação do Senhor. Eu quero que o Senhor me use. Quero ser usado pelo Senhor. Se tem alguém aqui à frente, se não tem que o Senhor Deus, Ele te dê muitas outras oportunidades. Pode distribuir os envelopes aí para nós. Você trouxe a sua oferta para a gente completar o nosso culto. Coloque uma oferta de amor. Com certeza o Senhor Deus Ele vai estar multiplicando muitas vezes mais. Pegue o seu envelope, já se coloque sobre os pés. Eu quero orar pela sua oferta. Após nós estaremos encerrando essa reunião. O cara que não vai lá pra gente, pensei que a gente tem dinheiro. Quem não participou? Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer em teu santo nome. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Deus, nesse momento nós queremos completar o nosso culto, te adorando com a nossa oferta. Deus, que tu venhas entrar com provisão na vida dos teus filhos. Deus, que eles sejam abençoados e muitas vezes mais sejam multiplicados na vida deles aquilo que eles estão semeando na tua casa. E nós pedimos ao Senhor nessa noite, acreditando que o Senhor pode transformar, pode mudar a história. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Traga aqui a sua oferta. Coloque aqui nesse cesto. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do meu valor. Eu vejo remédio pra minha alma. Preciso de um Graças a Deus. Para que eles tiveram que ir embora porque eles tinham outro evento, né, para as pessoas ornamentais. Eles justificaram conosco mais cedo. Vocês que vieram pela primeira vez, vocês estão convidados.
planta dos nossos pés. Senhor, nos ensina, Senhor, a cada dia, Jesus. Senhor, ministra a cada dia na nossa vida, nos convencendo a fazer mais e mais a tua presença. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Amém? Amém. Eu queria que você desse um abraço à pessoa que está ao seu lado, todos que estão visitando aqui. E falar com vocês, jovens, que nós temos um lanche ali. 0800. Marinheiro, papai. Não, já, esse